1 da tarde, o último tema é profundamente desagradável. O de um pai que manteve uma relação durante alguns anos com uma outra mulher, a mulher com quem julgava poder ter uma vida feliz. Nasceu uma criança? Desse relacionamento nasceu esta criança que vemos aqui entre nós os dois, Sónia. Acontece que a mulher fugiu com a sua filha e nunca mais a viu de há uns tempos a esta parte. O desenvolvimento e os pormenores desta história são contados agora. As fotografias são memórias distantes de momentos felizes que hoje estão inacessíveis a José Eurico. Há 7 anos conheceu Adriana, uma brasileira com quem manteve uma união estável e feliz. Do relacionamento nasceu Maria Clara, hoje com 5 anos, que embora tenha nascido no Brasil, vivia em Vila Nova de Gaia desde então. Tudo estaria a correr bem até ao início deste ano, depois de Adriana e a filha terem ido passar o Natal ao Brasil com a família materna. Em janeiro, José foi ter com a família a Salvador, desconhecendo por completo o fado que o esperava. Recorrendo a esquemas pouco claros, como a falsificação de assinaturas, Adriana arranjou maneira de passar a casa de férias para o seu nome e, aproveitando uma saída de Eurico para ir à praia, fugiu com a filha para a parte incerta. Seguiu-se então uma malha de intrigas e de acusações que tornariam a vida deste pai num pesadelo. Acusado de violência doméstica sem provas, foi condenado, preso e impedido de ver a filha. Legalmente, a contenda pela regulação do poder paternal deveria ter lugar no nosso país, onde Maria Clara residia. É, aliás, uma imposição da Convenção de Haia que o Brasil subscreveu, mas que, neste caso, preferiu não respeitar. De regresso a Portugal, José está a um oceano de distância da filha e já não sabe a quem mais recorrer. Espera ao menos que a pressão da opinião pública possa equilibrar a balança da justiça brasileira, que, neste caso, não parece ter sido muito justa. Muito bom dia, Eurico Santana. Neste momento tem notícias da sua filha? Não tenho. Pura e simplesmente porque ainda por cima foi criado um quadro que me obriga a um afastamento. Eu fui acusado por um crime de violência doméstica num dia em que eu nem sequer lá estava, sem laudo médico, ou seja, sem um atestado médico, sem testemunhas, e eu temo a aproximação, sei onde a minha filha está, para não ser acusado de outros crimes e para não me tornarem mais difícil o regresso a Maria Clara a Portugal. Então, eu tenho que mesmo sofrendo, me manter afastado, ou seja... Mas sabe onde ela está neste momento? Sei, precisamente, está em casa da avó da mãe. Portanto, da mãe, exatamente. Da sua ex-companheira? Sei, sim, inclusive foi lá inscrita num colégio, é na mesma rua, no sei Brasil. onde está, no Brasil, em Salvador. Só que se eu me aproximar, vou ter outra acusação infundada, quando apenas pretendo ver a minha filha. Vamos contar melhor alguns pormenores que se calhar não conseguimos perceber nesta... Aqui está resumida a história, mas, Eurico, alguma coisa fazia supor que isto acontecesse na sua vida? Não, tanto mais que a minha filha foi no dia de Natal. Eu abri mão da minha filha no dia de Natal. Ela foi com uma autorização... Ela nasceu de uma relação de quantos anos? De 6 ou 7 anos. Ela tinha... Viviam maritalmente, não eram casados? Sim, vivíamos em união de facto. E ela foi no dia de Natal, um quadro que eu até procurei dar algum consolo à família. Eu recebi a família. E, portanto, compreendo perfeitamente que a sua companheira quisesse ir passar o Natal. Normal, e deixei ir no dia 25 de dezembro. E levando a sua filha? Levando a minha filha e regressava no dia 7 de fevereiro. Eu fui lá ter dia 12 de janeiro. E comecei-me a perceber em Portugal que alguma coisa não estava certo. E, chegado ao Brasil, confrontei-as com a situação. Foi negada. Fui à praia, temos lá uma casa, tenho lá uma casa... Mas o que é que você percebeu que alguma coisa estava diferente? Porque a vossa relação já não seria a mesma? Não tem só a ver com isso, tem a ver com... ela profissionalmente não se sentia realizada em Portugal, talvez, e é o apelo da família a dizer, regressa, e eu tinha lá a casa... Portanto, nessa altura... A sua ex-companheira estava com a intenção de voltar para o Brasil, seria isso? E de lá ficar? Estava, mas não omitiu a questão. Tanto é que leva uma autorização de ida
e regresso. E, portanto, isso nunca não tinha é sido único. discutido por ambos? Não, longe disso. Tanto é que a babá continua em Portugal. Muito quando menos a minha uma filha relação nasceu, de poder paternal, porque não havia uma separação. A criança tanto estava com o pai como com a mãe. E depois a regulação do poder paternal tem que ser feita no país onde a criança reside. Assim diz a Convenção de Haia. Assim diz a Convenção de Haia. E é isso que eu pretendo, que se cumpra a Convenção de Haia. Que o Brasil ratificou, mas reincidentes vezes não cumpre. Numa atitude protecionista, torna este processo doloroso. Um processo, que até é um processo entre Estados, um processo administrativo, devia ser um processo limpo, elevado, não é? Em que o Estado português pede ao Estado brasileiro para fazer regressar a criança, porque o juiz natural é o português, em defesa da menor, porque a menor também está a sofrer. Esse é o maior sofrimento, nem é tanto o meu. E depois, com esta morosidade, o Estado brasileiro está a permitir que os cidadãos, sejam portugueses, espanhóis, italianos, qualquer cidadão, sofra naquele país uma barbaridade. E neste momento, que diligências é que já tomou Eu para já, reaver a sua filha? ou seja, o meu requerimento, o pedido foi entregue a dia 7 de fevereiro, que era o dia do regresso. A dia 9 estava em Brasília. Eu já entreguei uma exposição à Presidenta do Brasil, através de um assessor do nosso Presidente da República, e eu vou intentar agora uma ação liminar de busca e apreensão, junto da Justiça Federal. Em última instância, eu irei acionar o Estado brasileiro para que cumpra e para que faça regressar a criança a Portugal, para aqui, num juiz de família, num tribunal de família, ser decidida a guarda, e eu respeito o que o Tribunal Português decida. Eurico, quando foi em janeiro ao Brasil, o que é que lhe aconteceu concretamente? Ia ter com a sua mulher, com a sua filha? Fui recebido normal no aeroporto, regressamos a casa e eu confrontei-as com a situação. Foi negado e depois foi-me escondida a filha a partir daí. Que situação, Eurico, para tentar a situação em que as confrontei e disse, olha, sei qual é a vossa intenção, já tenho os indicadores que me permitem avaliar que queres cá ficar com a menina, eu vou lutar por ela tem que regressar a Portugal neste quadro e vamos ter que criar um entendimento que seja o mais pacífico. Claro, um entendimento saudável e natural. Claro, não é? Até para bem da minha filha, que é o mais importante. Claro. Foi-me recusado, eu continuei na minha vida normal. Quando regresso a casa, já ela lá não estava. Nunca mais a vi. Depois... Entretanto, há aí uma casa pelo caminho que ia ser feita uma escritura... Agora explico-vos. Ao mesmo tempo, há uma atividade, há uma operação maquiavélica montada com a tal violência doméstica. Elas faziam duas jogadas. Afastavam-me da filha e transformavam uma casa que era minha, uma casa de férias, numa casa de morada de família. E eu automaticamente, o tribunal estava a considerar aquela casa como casa de morada. Como não foi suficiente, elas falsificaram a minha assinatura numa procuração minha, Adriana, e ela vendeu à mãe. Eu não vi a procuração, mas vi a escritura de venda. Isto é tão mais absurdo quanto na primeira ação elas apresentam a escritura da casa em meu nome e depois, em fevereiro, apresentam uma escritura com a data de 11 de janeiro. E a Justiça brasileira permite isto tudo. Mais absurdo é que no dia do meu regresso eu sou preso ilegalmente pela polícia. Com uma pistola eu vinha da praia. Eu vim com roupa emprestada. Eu fui para a esquadra, nem vos digo o que é que eu vi. E chego à esquadra, estou confrontado com uma operação só para me intimidar, para me enxovalhar, para me humilhar, para que desistisse da luta que empreendo, porque elas sabiam que é este o meu caminho, é o cumprimento da Convenção de Haia. Por falta de provas, acabou por ser libertado e conseguiu regressar a Portugal. Aquilo foi um embuste. Claro, foi um embuste. Processo, não é? Foi um embuste. É incrível. Eurico, eu não sei se quiser, este programa é visto no Brasil. Não, eu sei. Não. Provavelmente não tem tido contacto com a mãe da sua filha. Não sei o que é que lhe quer dizer neste momento. Não, eu queria... Se quer apelar à sua sensibilidade de mãe, se acha que vale a pena dirigir-se a ela neste momento, uma vez que não tem contacto, tem este contacto privilegiado. O que é que lhe pretende dizer neste momento à mãe da sua filha? A ela pretendia dizer que pense na filha, não é? Que a faça regressar ao ambiente natural o mais rapidamente possível. Que normalize a vida daquela criança. E que deixe que depois os tribunais
com competência que atribuam a guarda a quem tem que atribuir. Se for a mim, tanto melhor. Se for a ela, tanto melhor. E eu quero ver a minha filha, se a guarda não me fosse entregue, eu queria vê-la num quadro normal de relacionamento. Isso é que eu peço. Mas eu queria falar muito mais do que para ela, falar ao Estado brasileiro que cumpra os acordos que tem, os acordos internacionais, que passe das palavras aos atos, que os princípios, que os acordos que temos de igualdade, que os leve à prática e que cumpra os acordos internacionais, tais como nós cumprimos. É um princípio da reciprocidade, tem que ser respeitado. E era isso que eu gostava que o Estado brasileiro fizesse. Que idade é que tem a vossa filha neste momento? Tem 5 anos, vai fazer 6. Ainda por cima está numa fase decisiva, vai agora para o primeiro ciclo. Claro. Todas as fases serão muito difíceis para uma criança estar afastada contra a sua vontade, que seja do pai ou seja da mãe. Claro. Eurico, vamos tentar perceber o que é que... Juridicamente que é que pode ser feito, que armas tem e exatamente o que é que... Que atitude é que tem que tomar, quer o Estado português, quer o Estado brasileiro neste momento? Muito bom dia. Temos connosco o juiz Rui Rangel. Rui, permite-me só que faça só uma pergunta ao Eurico, porque eu acho que é importante para depois a análise seguinte. Eurico, constituiu algum advogado no Brasil para o defender? Sim, claro. Tem um advogado? Tenho. O que é que ele lhe diz? O que ele diz é que vamos ter que pressionar o Estado brasileiro e vamos ter nós que intentar uma ação liminar de busca e apreensão. Para vocês terem uma ideia, é tão absurdo, os atos seriam tão escorreitos, tão rápidos. A Interpol já localizou a minha filha em março e a comunicação à Autoridade Central Portuguesa ainda não se fez. Já passaram 2 meses. E com isto o Estado brasileiro vai eternizar o problema. Vamos ouvir o Rui. Rui, uma das reclamações do Eurico é a seguinte: a menina tem que voltar a Portugal. Tem que voltar a Portugal, estando a mãe lá, não sendo casados. Vamos ver, face à Convenção da Haia, porque a Convenção da Haia tem várias convenções, portanto, aquela que tem que ver diretamente com a circulação ilícita de movimento de menores, está muito bem regulamentado e, portanto, aquilo que diz é clara. E, portanto, o local competente para apreciar a situação de confiança ou não confiança, ou de guarda ou não guarda da criança, é o local onde a criança habitava. E, portanto, é Portugal. Sim. Ou seja, a jurisdição é portuguesa, face à Convenção da Haia, é competente o juiz português relativamente à situação em concreto. Aqui é preciso dizer que isto não é uma situação única. Há muitos casos destes. Mas esta é única nesta perspectiva, que muitas vezes, é a mãe ou o pai que saem pelo aeroporto sem nenhuma autorização e sem nenhum consentimento do outro pai. Não lhes é pedido. Ou do pai ou da mãe. Sim, essa autorização. Nesta situação, há até uma permissão do pai para que a criança viaje. Evidentemente que é preciso dizer isto. Quando há comportamentos desviantes das pessoas, por muito perfeita que seja a lei, por muito perfeito que sejam as convenções, isto cria sempre problemas. Cria sempre, digamos, areia na engrenagem do desenvolvimento das coisas. E, portanto, a Convenção da Haia serve exatamente para isto. O Brasil, em 2000, ratificou a Convenção da Haia. É verdade que o Estado brasileiro tem muitas situações e a jurisdição brasileira, não tanto o Estado, mas quando se fala de convenções, quem tem interesse no cumprimento da Convenção não é o Eurico, é o Eurico que se chama, perdão? Não é o Eurico. Quem tem interesse no cumprimento da Convenção é o Estado português e o Estado brasileiro. E, portanto, isto é uma relação de Estado para Estado. E, evidentemente, que esta situação é regulamentada através da Convenção da Haia. Depois tem a jurisdição de cada um dos países. Evidentemente que se portanto, a criança vai para o Brasil, os mecanismos da Convenção da Haia são, de facto, céleres. São, de facto, rápidos, são mecanismos, digamos, corretos, mas é preciso que as pessoas facilitem. Claro. Se as pessoas não facilitam, por muito perfeito que seja a Convenção, por muito perfeito que sejam as jurisdições de cada Estado, isto complica a situação. Não quer dizer que isto não tenha, digamos, solução. Tem solução. E é evidente que é preciso, do meu ponto de vista, como não está ainda com a situação de guarda, porque o que é que há? Não há aqui um rapto. Muitas vezes diz-se rapto, a própria comunicação social fala em rapto. Sim, não há rapto de mãe para filho, nem de pai para filho. E, portanto, aqui, quando muito, há uma violação do dever de guarda. É um comportamento ilícito.